A Igreja Luterana guarda um acervo documental que pode ser pesquisado pelos historiadores. Muitas teses saíram dessas consultas. O centro de memória é procurado também pelos que elaboram a árvore genealógica de suas famílias e para os que procuram provar descendência alemã e obter a dupla nacionalidade. Mas os agendamentos para qualquer pesquisa devem ser feitos previamente no prebistério. Então o que aconteceu? Eles adotaram o sistema de produção que já existia no Brasil. Eles tiveram que fazer isso, porque uma coisa é produzir algo na Alemanha, na Europa, outra coisa é produzir alguma coisa no Brasil. Quando só fala de modo de produção, só está querendo se referir a escravos. Aí algumas pessoas investiram em café, que era o produto da época que você podia ter alguma condição financeira e econômica. E aí, para você ser produtor de café bastante e ganhar dinheiro, você tinha que fazer o que todo mundo fazia, que era ser escravocrata. Então, a comunidade ali batizou pessoas, batizou filhos de escravos, onde está registrado. Então é um outro período. Então a igreja ali já não exerceu mais tanto a função de manter colonos alemães unidos, porque já meio que isso dispersou, isso meio que aculturou. Então, tanto que o pastor Maia se tornou membro da Câmara dos Vereadores, se tornou prefeito, porque assumiu a presidência dessa Câmara dos Vereadores. É um outro período da Igreja Luterana, disse que ele, inclusive, celebrava alguns cultos em língua portuguesa já. Mas a dispersão foi tanta nesse período que quase deixou de existir luteranismo. Então, quando Maier faleceu em 1905, não veio mais pastor fixo aqui ao longo dos próximos 40 anos. Então, de 1905 a 1937, não houve um pastor residente. Então, as pessoas que vêm pesquisar na comunidade vão encontrar documentos, porque o nosso memorial basicamente é de documentos, né? Papéis. E basicamente esses papéis, nos primeiros 80 anos, há um vácuo, né? Não, nos primeiros 80 anos, pastor Sauerbrunn e pastor Maier, os registros de batismo, de bênção matrimonial, de sepultamentos e de confirmação. Confirmação é para jovens, adolescentes que passam por um ensino e então eles vão fazer uma profissão de fé. Na Igreja Católica isso seria muito parecido com crisma ou primeira comunhão, entendeu? Então, esses são basicamente os registros. Além disso, tem alguma coisa que, como disse anteriormente, Sauerbrunn teve que fazer relatórios para o Império, dizer quantas pessoas nasceram, quantas morreram, quais são as famílias, censo, em que lote que elas vivem, tipo um censo. Essa documentação está toda aqui. Isso também tem aqui. Mas essa documentação toda até tem de forma melhor no Centro de Documentação Dom João VI. Certo. Ou na Biblioteca Nacional, onde está guardado essas coisas do Império. Essas lá tem também onde se pode pesquisar isso, certo. Entendeu? Aquele pastor que a gente está vendo ali ao fundo, de bigode, ele é aquele pastor itinerante, né? Ele já não é fixo, né? Ele vem de vez em quando. Mas ele é fixo na paróquia no Rio de Janeiro. Sim. A paróquia que hoje fica na lateral, lá ao lado do Hospital do Inca, do centro da Praça da Cruz Vermelha. Certo. Ali tem uma paróquia luterana, chama Martin Luther. Mas diferente do pastor Sauerbrunn e do Maia, ele vem a cada 3, 4 meses. Vem umas 4, 5, 3 vezes por ano. Fazer algum ofício, visitar as pessoas. E às vezes vem alguém, um diácono, um missionário, que fica um período aqui. Certo. Tá? Isso inclusive está escrito na legenda ali abaixo do nome dele, as pessoas que vêm. Mas em si não teve um pastor. Por isso, de 1905 até 1937, nós não temos registros.
Certo. Se alguém quer pesquisar quando uma pessoa foi sepultada, quando uma pessoa foi batizada, ou quando recebeu bênção matrimonial, então desse período não se tem aqui. Aí deveria o primeiro passo procurar na paróquia Martin Luther no Rio de Janeiro. Certo. Que é possível que se o Friedrich Ludwig Höpfner celebrou esses ofícios, então é bem provável que ele tenha registrado isto lá. Tá. Quando nós falamos em protestantismo e as diferenças entre o protestantismo e o catolicismo, nós estamos diante de uma grande diferenciação protestante. Nós temos, por exemplo, o luteranismo, que é uma igreja tipicamente alemã. Houve uma época aqui na cidade de Nova Friburgo que a igreja luterana da cidade, no domingo de manhã, na época do pastor Schulup, o culto era cantado em alemão, o coral cantava salmos em alemão e a 4 vozes. Eles também faziam toda a pregação em alemão. Imagina, eu fui a um culto na igreja luterana domingo às 9 da manhã, sabendo que era todo em alemão, e eu não entendo alemão, e era por um tio-avô luterano. Levei um Novo Testamento e fiquei lendo, vi pelo menos onde estavam os textos que o pastor discorreria sobre eles, e fiquei lendo. Terminado o culto, o pastor Schulup me chamou num canto e disse assim: hoje eu te peguei. Eu falei: por quê, pastor? Porque o culto para Heinsberger vai ser na próxima quarta-feira. E eu fiquei lá assistindo um culto em alemão. As canções eram lindas, o coral de 4 vozes, mas era tipicamente alemão. Depois é que se passou para um culto em português. Já havia na época da década de 70, já havia cultos em português, mas ele começou marcadamente alemão. Se você for para uma igreja protestante francesa, você vai ter os huguenotes, que tem guerras imensas contra o grupo católico na França. Se você for para a Inglaterra, você vai ter a igreja inglesa, a anglicana. É uma igreja nacional. Quem é o seu chefe? É o rei Henrique VIII. É interessante que hoje é um nome muito comum no Brasil e falado em todas as mídias por várias outras razões. Wesley. Mas o cardeal Wesley, de Londres, foi quem falou ao ouvido do Henrique VIII: meu prezado rei, o Papa tem mais propriedades na Inglaterra do que Vossa Majestade. Então o Henrique VIII ficou preocupado. Ele então cria um pretexto dentro da moral católica para se separar de Roma. Eu não quero mais continuar casado com a Catarina de Aragão, que é uma espanhola que me foi imposta como mulher para manter 2 grandes reinos, Espanha e Inglaterra, unidos. Então eu quero o divórcio. O Papa, dentro da norma da Igreja Católica, não poderia conceder o divórcio. Então ele se separa e se casa com uma cortesã, a Ana Bolena, de quem ele tem uma filha, que vai ser a Isabel I, a Elizabeth I. A diferença fundamental é a obediência ou não ao Papa. Tanto assim é que na expressão protestante, e até num livro de um escritor que no século XVII escreve já nos Estados Unidos, nas colônias inglesas, um tal de Nathaniel Hawthorne, ele chama os católicos de papistas. Era o nome pejorativo dado a quem seguia Roma. E basicamente as igrejas protestantes não seguiam as ordens de Roma. E como a interpretação da Bíblia era livre,
essa é uma outra diferença básica, uma tem toda uma orientação doutrinária e as outras, as pessoas podem ter orientações diferentes porque se aceita a inspiração do Espírito Santo diante da leitura do texto sagrado. Quer dizer, então, Hamilton, o luteranismo, o livro base dele é a Bíblia. Sim, todos eles têm como livro básico a Bíblia. Como os muçulmanos têm como livro básico o Alcorão. Há algumas diferenças, se você perguntar, por exemplo, sobre o tamanho da Bíblia católica para a Bíblia protestante, há diferenças por causa do texto base que Lutero utilizou para traduzi-la do latim para o alemão. Mas num texto mais antigo, traduzido do grego para o latim por São Jerônimo, como Jerônimo era um grande conhecedor do grego antigo, ele então traduz todos os livros que estavam em grego. Mas os protestantes vão se basear do século XVI para frente com a tradução de Lutero. E diante disso, mesmo que mais tarde protestantes e católicos tenham chegado a um comum acordo sobre um texto bíblico, que está baseado na chamada Bíblia de Jerusalém, mesmo assim é o texto de Lutero que norteia. Então há vários textos e nessas traduções houve uma influência muito grande de São Jerônimo por conhecer o grego, não é? Mas ele não teve contato com o aramaico. E algumas coisas fazem confusões enormes, não é? Gênesis capítulo 1, Adão dormia e Deus, querendo fazer Eva, retira o quê de Adão? Uma costela. E costela não é a tradução correta, porque a palavra vem de costa em aramaico e esta palavra costa significa lado e não costela. Então há muitas coisas, como no próprio grego, há dúvidas enormes. A palavra grega adelphos, que significa irmão, pode significar primo. Então, na interpretação de várias correntes religiosas, fala-se nos irmãos de Jesus. Os católicos defendem, são os primos, não são os irmãos. Maria não teve outros filhos. Outros, de várias correntes, ateus inclusive, defendem, não, está escrito, adelphos, são irmãos. E aí vão lutas e discussões sobre questões semânticas e que não atuam realmente dentro do quadro da fé.